Você está assistindo ao debate entre os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo, promovido pelo SBT, pelo portal UOL, pelo jornal Folha de São Paulo. O debate também pode ser acompanhado pelos sites do SBT e do portal UOL e também pelas redes sociais. Bom, nesse segundo bloco, candidatos voltarão a fazer perguntas para candidatos. O tempo para a pergunta será de 30 segundos, a resposta terá 90 segundos. O candidato que perguntou poderá fazer uma réplica de 30 segundos. E o candidato que respondeu terá direito à tréplica, também de 30 segundos. Candidato não pode perguntar a quem já tiver respondido a um outro candidato. Também não pode perguntar para o candidato a quem ele já respondeu. A ordem dos candidatos que farão as perguntas seguintes foi previamente sorteada na presença dos assessores dos candidatos. E quem começa esta série é Major Olímpio do Solidariedade, a quem o senhor dirige a pergunta, candidato. Para o candidato João Dória, eu admiro o perfil empresarial e arrojado do senhor, mas tenho uma preocupação em relação ao seu partido, que tem as mesmas práticas nefastas que tinha o governo federal afastado agora no impeachment. É corrupção no metrô, corrupção na CPTM, corrupção até no desvio de merenda. O senhor vai romper com esse quadro da corrupção ou o senhor vai prosseguir na forma PSDBista de administrar? Major, esclarecendo, o PSDB não é o partido que faz corrupção, introduz corrupção e tem manual de corrupção. É outro partido, como o senhor bem sabe. O PSDB apura a corrupção e pune a corrupção. Os corruptos e aqueles que formam cartéis e que... Senhores, por favor, queria pedir a gentileza a todos que não se manifestassem em respeito aos candidatos, ao público e a todos que estão aqui presentes. No caso de nenhum dos candidatos, por gentileza. Muito obrigado. Nascimento, queria recuperar o meu tempo. Nós zeramos o cronômetro, o senhor pode começar do começo. Muito obrigado. Major, obrigado pela pergunta. Volto, complementando a minha resposta, o PSDB apura a corrupção, apura os cartéis e pune aqueles que fazem a corrupção. O PSDB não promove, não admite e não faz a corrupção como parte integrante do seu papel. Lamento que um partido que aqui está representado faça isso, que é o PT. Eu tenho muito respeito pelo prefeito Fernando Haddad, mas tenho uma opinião que não é só minha, é a opinião de uma parte considerável da população brasileira em relação ao Partido dos Trabalhadores. Mas vamos falar sobre o que interessa no plano municipal, Major. Temos que valorizar a controladoria, aliás, uma boa iniciativa do prefeito Fernando Haddad, que nós vamos prosseguir, estimular a sua ação, digitalizar a ação da controladoria, para que a Prefeitura de São Paulo faça todos os seus procedimentos com decência, com transparência, com honestidade, e apenas coloque lá pessoas ficha limpa, ao contratar ou ao convidar secretários, prefeitos regionais, assessores, todos tenham ficha limpa para que você possa montar uma equipe de pessoas comprometidas com a verdade, com a transparência e com a eficiência na cidade. E se houver algo que mereça a repreensão, seja pela controladoria, pela promotoria, doa quem doer, fazer isso, em nome da decência, da probidade e de uma gestão mais eficiente e, sobretudo, mais transparente na cidade de São Paulo. Esta é a minha defesa incondicional, Major. Eu espero que o senhor tenha esse posicionamento. Se eu for o administrador também, nós vamos não só instrumentalizar, mas ampliar a controladoria. E devo dizer ao senhor que eu consegui assinaturas no primeiro dia de deputado estadual suficientes para apurar os crimes e desvios do sistema prisional. E o governador do seu partido, naquele momento, fez com que deputados retirassem as assinaturas. Eu propus a CPI do metrô e os senhores não deixaram prosperar. E a lama também transborda na administração. O senhor tem 30 segundos. Bem, não é o que acontece, Major. Eu respeito sempre a sua posição, o senhor é um bom parlamentar, é um homem incisivo, mas quero deixar claro que o governo do Estado de São Paulo age com muita eficiência e com total rigor no combate à corrupção. E tem um governador que é honesto, que é decente, que é humilde e que faz valer a sua condição de toda a sua trajetória de vida para combater a corrupção e apenar os corruptos, seja quem for. É assim que deve ser e assim será também na Prefeitura de São Paulo, Major. Bem, o candidato João Dória, do PSDB, que acabou de responder, deverá ser agora o próximo a perguntar. A minha pergunta vai para a candidata Luísa Erundina.
Irundina, a cidade tem 620 mil pontos de luz espalhados por 17 mil quilômetros de ruas. A conta de luz da cidade é coberta mensalmente por uma taxa, a COSIP. A gestão Haddad aumentou essa taxa em 120%. Mesmo assim, a cidade está mal iluminada. Parte dela, o prefeito iniciou recentemente iluminação de LED, mas foi muito pouco. Eu queria saber qual o seu programa para melhorar a iluminação na cidade de São Paulo. Claro que é necessário melhorar a iluminação, até como uma medida de segurança. Mas, além disso, é necessário substituir as fontes de energia para reduzir exatamente a poluição na cidade e melhorar o desempenho dessas fontes de energia, introduzindo a tecnologia, por exemplo, da energia solar, a energia eólica. Isso é uma tecnologia que o Brasil já tem o domínio sobre ela. Não é preciso incorporar essas novas tecnologias, implementá-las, inclusive, nos próprios públicos, na rede de escolas, que são formas diversas de gerar energia, inclusive em relação à própria frota de ônibus da cidade, pode ser a energia gerada pelo próprio ônibus. São tecnologias novas, avançadas, modernas, que melhoram o desempenho desses serviços, inclusive na geração de energia para a iluminação pública. Reduz custos, melhora o desempenho da iluminação, e isso é uma medida de segurança. Além disso, Dória, você também precisa dar explicações à sociedade a respeito de certas questões. Por exemplo, você tem um terreno que foi invadido lá em Campos do Jordão. Eu te pergunto, você já devolveu esse terreno que já foi condenado a fazê-lo? Essas são coisas que o candidato tem que esclarecer. Luiz Erundina, nós estamos discutindo a cidade de São Paulo, não Campos do Jordão. Se você quiser ser candidato a prefeito em Campos do Jordão, podemos debater Campos do Jordão com todo respeito. Nós estamos falando aqui de iluminação pública, PPP de iluminação. É que nós vamos fazer aquilo que o prefeito Fernando Haddad propôs, mas não conseguiu fazer, para melhorar a iluminação na cidade, para garantir segurança pública, sobretudo nas áreas que, mal iluminadas, têm alta incidência de crimes. E utilizar também as luminárias fotossustentáveis que podem ser implantadas como forma de economizar energia na cidade. Candidato, você não respondeu à minha pergunta. O senhor insiste, eu sou gestor, eu sou empresário, São Paulo não é uma empresa. E, portanto, não se trata de um exercício de alguém que tem experiência em algumas empresas, aliás, empresas patrocinadas pelo governo do Estado. O senhor recebeu R$1.500.000 para manter algumas revistas suas, inclusive a Caviar. O senhor, como empresário, deve gostar muito de caviar. Então, uma pessoa pública, uma liderança do prefeito de São Paulo, tem que responder pelos seus atos, independente deles se darem aqui ou fora de São Paulo. Muito obrigado. A pergunta agora... Eu gostaria de pedir novamente à plateia que, em respeito às normas do debate, não se manifestasse. Os senhores foram convidados para vir aqui acompanhar as manifestações dos candidatos, mas sem se manifestar, por gentileza. Bem, a candidata Luísa Erundina. Posso responder? Ok. O senhor já acabou. Essa rodada acabou. Agora, a hora certa. A pergunta a ser feita é da candidata do PMDB, Marta. Eu quero perguntar ao Dória. Candidato, o maior legado que um gestor pode deixar, um governante, é na área da educação. Eu fui prefeita dessa cidade. Senhora, desculpe, perdão, o Dória já foi perguntado. Já foi? E não. Pelo regulamento, então, a senhora não pode perguntar para ele. Tem que dirigir a pergunta para nem Dória nem Erundina, que já foram perguntados. Desculpa. Pois não. Então, vai para o Russomano. Russomano, o maior legado que um governante pode deixar é na área da educação. Eu construí os CELS em São Paulo, que foram continuados, e os CELS são uma janela de uma oportunidade, combatem a desigualdade social, descobre-se talentos, e eu gostaria de saber qual será a sua proposta, na medida, por exemplo, que eu acho que nós vamos fazer mais CELS, mas nós vamos também fazer agora o tempo integral na escola, que é para aquela criança de 6 a 10 anos permanecer. Qual é a sua proposta para o CEL? Marta, eu quero te responder essa pergunta dizendo que o que é bom tem que continuar. Eu não sou daqueles gestores que acabam com o que é bom. Pelo contrário, eu privilegio tudo que está funcionando. O que não está funcionando, a gente conserta.
A qualidade do ensino na cidade de São Paulo ainda é muito ruim. Infelizmente, as crianças estão passando de ano sem saber ler e escrever. E isso é o relato das mães que falam comigo todos os dias. Esse processo tem que ser modificado. Nós precisamos, com salas de aula, com menos alunos, independente de ser CELS ou não. Nós vamos ampliar os CELS, construir mais, com certeza absoluta. Mas isso não resolve o problema da maioria da população, que não tem como estudar nos CELS. Essas crianças precisam de professores assistentes, principalmente nas salas onde existem crianças com algum tipo de deficiência. Precisa-se de recuperação, que é o que a escola particular faz, para que o aluno saia preparado. As escolas, no meu governo, terão cursos profissionalizantes à noite e nos finais de semana. Nós vamos abrir as escolas todas para que a comunidade cuide das escolas no final de semana e as crianças possam praticar esportes, possam fazer oficinas de teatro, de música, de artesanato ou lutar artes marciais. Nós vamos fazer com que a comunidade se integre à escola e a escola se integre à comunidade. Só dessa forma nós vamos fazer bons profissionais de amanhã. Nós vamos terminar os CELS que foram começados, que são poucos, porque foram prometidos 20, mas só entregou 1. Eu vou completar. Mas as crianças que não foram para o CEL, porque não conseguiram vaga, nós vamos complementar de alguma forma, usando os CDCs, as escolas, os centros comunitários, que nós vamos recuperar e vamos levar de vai e volta, se necessário, para que a criança possa ter a mesma coisa que ela tem no CEL, e qualificação de professor. Marta, não basta dar educação para essas crianças, a gente tem que dar lazer e tem que dar esporte. Lazer é uma coisa que falta nas periferias da cidade de São Paulo. As crianças e os adolescentes não têm o que fazer. Por isso, nós queremos disponibilizar todas as praças, todos os equipamentos de educação, todos os centros esportivos, para que estas crianças e jovens possam fazer esporte. Nós vamos criar o maior programa de esportes que essa cidade já viu. Ok. Pela ordem do nosso sorteio... perdão. Desculpe. Eu tenho que responder, não tenho meus 30 segundos? Tem direito a mais 30 segundos? Não. Agora, perdão, a senhora já gastou suas duas intervenções. Até eu me confundi. Então, pela ordem do sorteio, é a vez de Celso Somano, que acabou de responder, do PRB, a fazer a pergunta. Bom, nós temos ainda a Erundina, o Haddad e o Major Olímpio, é isso? Haddad, Major Olímpio e Luiz Erundina. Acho que não, Carlos. Para você, só Olímpio ou Haddad. Ok? Obrigado. Major Olímpio, a questão da segurança pública atinge toda a população da cidade de São Paulo. A Guarda Civil Metropolitana não conversa com a Polícia Militar, que não conversa com a Polícia Civil via rádio. Os sistemas são independentes, né? O sistema não funciona. A Guarda Civil Metropolitana, em vez de fazer segurança pública, como você bem colocou ainda agora, em cima da Lei 13.022, não o faz. O que é que você vai fazer efetivamente para que todos trabalhem integrados e possam fazer segurança pública e proteger a população? Em primeiro lugar, Celso, só um equívoco seu em falar que não há nenhuma comunicação entre a polícia com a Guarda nesse momento. Desde 2009, nós já temos no Copom da Polícia Militar uma cabine da Guarda Civil Metropolitana. O que precisa é redimensionar esse trabalho, ampliá-lo. As câmeras, que são hoje 920 câmeras, só para autuação. Nós já tivemos em administrações anteriores mais de 100 câmeras que eram monitoradas pelo Copom da Polícia Militar. E as viaturas eram disparadas para emergências, com o leitor de placa identificando um carro roubado. A atual gestão cortou todo esse convênio, nós não temos mais câmeras monitoradas. Nós precisamos ampliar isso, instrumentalizar um centro de emergência do município, onde haja a integração, inclusive, da estrutura do município. A CET não fala com a Guarda Civil Metropolitana, que não fala com a SPTran, que não fala com a Defesa Civil, que não fala com a polícia. A questão das polícias não se falarem é porque, lamentavelmente,
Desde 5 de outubro de 88, não foi regulamentado o papel da polícia brasileira. Por isso a população está nessa tragédia. E por isso que a Guarda Civil Metropolitana ela deverá ser ampliada no seu efetivo, redimensionada nas suas ações e defender verdadeiramente o cidadão. Major Olímpio, nós vamos aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, fazer com que elas façam policiamento preventivo, como estabelece a legislação em vigor. Nós vamos recriar a ROMO, que é as rondas ostensivas municipais. Como existe a rota, nós temos na Guarda Civil Metropolitana a ROMO. Nós vamos recriá-las, fazer com que elas trabalhem em conjunto com as viaturas que farão a ronda escolar. Nós vamos devolver a Guarda Civil Metropolitana para a cidade de São Paulo. Eu quero dizer que o cidadão é daltônico em relação a quem o protege. Ele não quer saber se é um uniforme cinza bandeirantes da Polícia Militar, se é um jaleco preto escrito Polícia Federal ou Polícia Civil, se é o azulão da Guarda Civil Metropolitana. O cidadão quer ser protegido. O sistema de segurança pública hoje ele é falido e é preciso estruturar, aumentar pelo menos 1.000 homens ano para terminar os 4 anos de gestão com pelo menos 10.000 guardas civis metropolitanos protegendo a população. Muito bom. Então, de acordo aqui com o nosso regulamento, como vamos para as 2 perguntas finais, a candidata Erundina só poderá perguntar para o candidato Haddad e o candidato Haddad só poderá dirigir a sua pergunta à candidata Marta. E, nesse momento, a candidata Luísa Erundina, do PSOL, é, portanto, a próxima a perguntar. Prefeito, a população reclama muito da superlotação dos ônibus. Segundo o que soubemos, o senhor teria autorizado ampliar o número de pessoas por metro quadrado dentro do ônibus. Isso implica, evidentemente, um enorme desconforto e, inclusive, para a situação da mulher, ela fica muito mais sujeita ao assédio e ao desconforto que ela sofre dentro desses ônibus. Como resolver essa situação, prefeito? Obrigado, Luísa, pela pergunta. Acho que ninguém mais fez pelo transporte público do que essa administração para aumentar, em primeiro lugar, a velocidade dos ônibus. Foram 400 quilômetros de faixas exclusivas e corredores entregues. Berrini, Leste Itaquera, Inajar de Souza e 400 quilômetros de faixas na cidade inteira. Para quê? Para que a mulher, para que o trabalhador, a trabalhadora, cheguem mais cedo em casa e possam sair um pouquinho mais tarde de casa pela manhã. Isso é muito importante, porque a velocidade do ônibus, Luísa, é um elemento da qualidade, porque se a pessoa fica mais tempo dentro do ônibus, pior. Além disso, nós colocamos a recarga do bilhete único dentro do ônibus, ar-condicionado dentro do ônibus, rede Wi-Fi gratuita, internet grátis dentro do ônibus. E toda a frota, cada novo carro que entra na frota, ele vai ser transformado para melhor, com essas comodidades muito importantes para os trabalhadores. Ficam menos tempo no ônibus e o tempo que ficam tem algumas facilidades a mais. Não autorizei e jamais autorizaria algo dessa natureza, porque isso são normas técnicas que metrô e ônibus têm que seguir. Não é uma determinação do prefeito, são normas técnicas. O que nós queremos é continuar dando mais comodidade para as pessoas, inclusive com o passe livre do estudante e o passe livre do idoso. Na nossa gestão, o transporte era remunerado por quilômetros rodados, o que implicava uma oferta maior de ônibus e um melhor conforto e qualidade nas viagens dos usuários desse transporte. Lamentavelmente, na então gestão Marta Suplicy, ela voltou ao sistema anterior de remunerar por passageiros transportados, que é o que acontece hoje. E isso traz um enorme inconveniente em relação exatamente à superlotação e o desconforto que isso gera. Luiz, eu concordo com a sua crítica à gestão da Marta nesse particular. Foi errado o que ela fez e os contratos que estão em vigor são do tempo da Marta. Portanto, nós pretendemos mudar para a remuneração mista, quilômetro rodado e passageiro, para ganhar mais velocidade e mais conforto com as frequências estabelecidas e monitoradas por GPS, como já é hoje. Mas nós precisamos investir mais numa política de gratuidades,
Fizemos o passe livre do estudante, pela primeira vez, 700 mil, e vamos fazer o passe livre do desempregado. Muito bom. O candidato Fernando Haddad, que acaba de falar, do PT, fecha a rodada de perguntas deste segundo bloco do debate. Eu pergunto à prefeita Marta. Marta, você... não sei se você teve a oportunidade de conhecer a Rede Hora Certa, mas são 33 novos hospitais, são AMES, antigas AMES, onde foram construídos centros cirúrgicos para acelerar a fila. Quando eu herdei do Kassab, que hoje está com você, a rede, os tempos de espera eram muito maiores. Melhorou um pouco e precisa melhorar mais. E a Rede Hora Certa é a solução. Qual é a sua opinião sobre a Rede Hora Certa? Olha, Haddad, eu visitei. Tem gente que gosta e tem muita gente que acha que não consegue atendimento. O problema maior na cidade não é o hora certa, na minha opinião. O problema é a falta de gestão, é a falta de ter prioridade no que fazer. E isso a gente tem muita experiência, porque quando eu peguei a cidade de São Paulo, nós tínhamos o PAS em decadência. Era como se fosse um bando de gafanhotos que tivesse passado na cidade. Eu lembro, e você acha que lembra também, porque trabalhava na gestão, você deve lembrar que a gente tinha 4 mamógrafos na cidade, a cidade não tinha equipamento, tinha hospital de acidentado sem tomógrafo, era um desastre, então tivemos que começar do zero, né? E conseguimos muita coisa, contratamos 4.600 médicos, fizemos o programa da saúde da família, então foi um avanço muito grande na cidade, até com diminuição da mortalidade materna. Agora, como proposta, nós vamos primeiro contratar médicos, né? 2.000 médicos, custam 388 milhões. Esses médicos vão parte para o Programa da Saúde da Família e parte vão para a especialidade. Também vamos usar logística competente para colocar remédio, que isso é generalizada a demanda na cidade. E vamos ampliar a UBS, porque também tem essa demanda, que as pessoas querem ser atendidas até às 11 da noite. A pessoa que trabalha, que não tem condição de deixar o filho, ela quer ir mais tarde, e também no sábado. Isso nós vamos fazer. Marta, quando você foi candidata em 2004 à reeleição, você prometeu um chamado Céu da Saúde, que ninguém entendeu e que desapareceu do seu programa de governo agora. Eu não sei se você desistiu daquela ideia ou vai apresentar alguma coisa nova agora, mas as pessoas que te acompanham ficam confusas. Quem te apresentou o idealizador do céu, o céu da educação, fui eu, o arquiteto Alexandre Derijakov. Quem apresentou para você essa solução da saúde que não passa pela Rede Hora Certa? Olha, você parece que fez tudo, né? Eu fico até constrangida, porque você falou do transporte, eu fiquei atacada quando que você falou. Melhor gestão do transporte. Vai perguntar para a população, ou você que está em casa, qual foi a melhor gestão do transporte, minha gente? Eu tive que usar até colete de bala para conseguir lidar com a máfia dos transportes. E você disse que fez a melhor gestão. Agora você criou o céu. Se apresentou uma pessoa lá com uma maquete. Olha, se você fosse tão bom, você teria construído os 20 céus que prometeu. Muito obrigado. No dia 21 de outubro, os candidatos eleitos para o segundo turno voltarão a se encontrar aqui nos estúdios do SBT. Nós retornaremos, depois do intervalo, para o terceiro e último bloco do debate, quando os jornalistas voltarão a fazer perguntas aos senhores candidatos. Qual